Cidade em Movimento é um podcast da STCP, no qual vamos conversar, a partir do Porto, sobre formas de melhorar o serviço público de transporte e a mobilidade urbana em geral. E vamos estar com alguns protagonistas com experiências diversas nesta área. Eu sou o Abel Coentrão e vou conduzir esta viagem por temas sobre os quais venho, há muitos anos, refletindo e escrevendo também. Comigo tenho, neste episódio, a Cecília Silva. A Cecília é professora associada com agregação na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e é também ali diretora do Centro de Investigação do Território, Transportes e Ambiente, CITA. É uma das coordenadoras no CITA da área temática de acessibilidade e mobilidades. É também co-presidente do cluster sobre transições de mobilidade urbana na Nectar. O nome é bonito. Isto é uma rede europeia de investigadores dedicados às áreas da comunicação e transportes. O trabalho da Cecília cruza o planeamento urbano e a gestão da mobilidade. Tem estado envolvida em projetos muito interessantes, de que falaremos em poucos minutos, dos quais resultaram ferramentas que nos ajudam a medir o potencial de utilização da bicicleta em espaços urbanos ou a escolher as medidas mais eficazes para impulsionar a mobilidade a pedal em cidades onde esta é ainda incipiente. No fundo, estas, como outras ferramentas, são recursos úteis para a transformação das nossas cidades em lugares com maior qualidade de vida e mais sustentáveis também. Cecília, bem-vinda. No planeamento do território, passamos um século a pensar que a distância poderia ser vencida pelas tecnologias de comunicação e transporte. Ainda andamos a sonhar com o teletransporte, houve aí umas notícias recentes que estávamos quase lá, mas hoje parece que uma boa parte daqueles e daquelas que trabalham na área se voltaram também para a reconstrução da proximidade, nomeadamente no campo do planeamento urbano. Proximidade tornou-se uma palavra poderosa. Eu espero que venha a tornar-se uma palavra poderosa. Eu acho que ainda não é. Eu acho que neste momento é uma daquelas palavras da moda que chamou muito interesse. Um interesse talvez relacionado com o facto de que outras soluções tradicionais não estão a atingir os resultados que se pretendem. Muitas vezes exacerbado pela urgência de fazermos alguma coisa face às alterações climáticas e aos problemas de desenvolvimento sustentável. Esta questão da proximidade neste momento tornou-se uma espécie de palavra chamariz que tem um potencial muito grande, mas neste momento eu ainda não diria que é a palavra forte. Nós fizemos recentemente uma investigação que olhava para o termo que está mais em voga no momento na questão da proximidade, que é a cidade dos 15 minutos, sim, lançado em Paris. E apesar de haver um momento muito grande de múltiplas cidades interessadas no conceito e em ser uma cidade de 15 minutos, nota-se também, quando olhamos para o tipo de políticas que são implementadas, que as políticas ficam um bocadinho aquém daquilo que seria necessário para efetivamente trazer a proximidade de volta ao que tradicionalmente era uma cidade. Era uma cidade de proximidade. Mas gosto de acreditar que o termo possa se manter no futuro e se vir a reforçar. Neste momento ainda é mais uma moda, vamos lhe chamar assim. Vamos ver quanto tempo dura então, não é? Esperemos que dure. Fala-se muito, e referiu já aí há pouco a questão climática, de transição energética, e é uma impressão minha também que quando falamos disso estamos a pensar muito em alterar no fundo as fontes de energia, não é? E também se fala muito de uma economia ou de uma mobilidade de baixo teor de carbono. Estamos aqui ao lado de um autocarro elétrico, penso eu, é isso, é um autocarro elétrico. Portanto, parece-me que se fala muito pouco da mobilidade com baixo teor de consumo energético, ou de baixo consumo energético. A proximidade, essa tal palavra de que falávamos, tem esse potencial de transformar, no fundo, o nosso mix de mobilidade e de nos ajudar também a baixar a fatura energética. Sim, eu diria até que é fundamental. Tem havido uma evolução dos paradigmas ou dos problemas para os quais vamos olhando quando falamos de mobilidade
e enquanto que há uns anos atrás a grande preocupação era os impactos ambientais diretos e a questão dos combustíveis alternativos, e ninguém tem dúvidas de que a mobilidade elétrica, inclusivamente esta que estamos a ver atrás de nós, é fundamental na solução do problema, mas também sabemos que ela não resolve o problema como um todo. Estamos a falar de uma substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, de um desaparecimento ou uma redução significativa dos impactos ambientais que são causados pela mobilidade, mas a mobilidade tem outros impactos que não são ambientais, tem impactos sociais, tem impactos na forma como nós organizamos o território. Mesmo os ambientais têm impactos no consumo de área natural. E, portanto, a substituição do combustível propriamente dito faz parte da solução, mas não é a solução. Pode ser a mais premente do momento por causa da crise climática em que nos encontramos, mas não é toda a solução. Sim. Na verdade, os nossos dados de dependência do automóvel são avassaladores, não é? Quer dizer, Sim. E tendem a aumentar. Portanto, o que nós temos visto é que as nossas... Há quem fale da existência de um platô na procura de mobilidade. E ainda não foi encontrado, mas no que diz respeito à escolha modal automóvel, havemos de o encontrar, porque estamos quase tão perto do 100% que efetivamente não é possível ultrapassar, em termos de proporção de viagens, o 100% de utilização automóvel. Agora, em termos de crescimento de viagens, ainda não estamos sequer perto desse platô. Daí a importância deste conceito de proximidade, isto é, nós estamos a falar não apenas da redução da dependência de combustíveis fósseis, nós estamos a falar da redução da dependência da mobilidade em automóvel. em si. Sim, ou seja, poderíamos quase incluir neste debate a oportunidade de criarmos desmobilidade, não é? Quer dizer, de darmos às pessoas a oportunidade, que é uma coisa que poucos de nós se calhar têm, de quase sem sair de casa ou em poucos passos, no fundo, e é esse o conceito dos 15 minutos, não é? De encontrarmos um conjunto de bens e serviços que nos libertem dessa necessidade de ter que tirar o carro da garagem. Ou seja, não estamos a dizer às pessoas não têm um carro, estamos a dizer às pessoas como construir uma cidade onde elas precisem menos dele, se calhar, não é? Exatamente, em vez de falarmos da liberdade de mobilidade, é da liberdade de não precisarmos da mobilidade. Portanto, essa é uma das questões também que se tem aflorado agora em contrapartida com outras questões relativamente à mobilidade. A mobilidade, quando começa a aumentar nas cidades, muito fruto da introdução do automóvel e dos transportes públicos, em primeiro lugar, aumenta como uma forma de dar às pessoas liberdade de chegar às pessoas, às atividades com as quais elas querem participar ou interagir. Mas a verdade é que neste momento tornamos-nos dependentes dessa mobilidade. Hoje em dia, para coisas muito simples como ir comprar pão, poderemos estar dependentes de termos que percorrer 3 ou 4 quilómetros pela simples escolha residencial, que hoje em dia é possível, de a pessoa escolher a sua casa, colocar ou comprar a sua casa num sítio onde não existe rigorosamente nenhuma atividade nas suas redondezas. E, portanto, aquilo que nós começamos por considerar uma liberdade torna-se numa prisão de precisarmos de mobilidade para quase tudo. Sim. No dia-a-dia. Ok. E depois isso tem, obviamente, impactos coletivos. São decisões individuais, às vezes são decisões a que somos obrigados por outras circunstâncias, mas têm impactos coletivos. Em todo caso, na verdade, dentro daquilo que já sabemos sobre os nossos padrões de mobilidade, nós já temos, no fundo, uma percentagem muito razoável de percursos cotidianos que são curtos o suficiente para poderem, nas devidas condições, vamos pô-los assim também, ser feitos de outra maneira. Não é? Há aqui uma questão que é ou de condições da infraestrutura ou de cultura que nos levam a que mesmo alguns percursos que são ainda substanciais do ponto de vista da percentagem do total, não é? Estamos a fazê-los de carro quando podíamos estar-os a fazer a pé, em alguns casos, ou em bicicleta, ou noutro meio mais ativo, não é? Sim, e aí volta outra vez a questão da proximidade, mas eu diria que isto
Eu punha o verbo um bocadinho diferente ao referir-me à questão de que podemos hoje em dia, em curto espaço de tempo, ainda aceder a muitas coisas. Eu diria, ainda conseguimos, mas a tendência é que cada vez conseguiremos menos. Isto é, olhando para os dados estatísticos, vemos que as viagens curtas, as tais dentro do concelho, têm vindo a diminuir. Ainda são as mais importantes, e nós muitas vezes desconsideramos isto quando pensamos na mobilidade, porque as políticas de mobilidade às vezes concentram-se muito nas questões da escala metropolitana ou da interregional, mas efetivamente grande parte das nossas viagens ainda, e eu gostaria de enfatizar esta parte, ainda são de curta distância, porque a maior parte das nossas cidades ainda são de 15 minutos, ou ainda são maioritariamente 15 minutos, que é a herança que nós trazemos da cidade tradicional. E o que tem vindo a acontecer é o desaparecimento deste potencial. O desaparecimento deste potencial, quer pela expansão da cidade em subúrbios monofuncionais de baixa densidade, quer pela concentração das atividades, o encerramento das escolas primárias, o encerramento dos hospitais, de vários equipamentos públicos, e quem diz equipamentos públicos, os privados seguiram a mesma lógica. Sim. Ora, é igualmente rentável, ou tem mais rentável, ter apenas uma loja grande num centro comercial do que múltiplas pelo território. E, portanto, vemos o desaparecimento da mobilidade, o desaparecimento da proximidade, e com o desaparecimento da proximidade desaparece ou vai reduzindo o potencial das viagens serem curtas. Agora, uma grande percentagem das nossas viagens são curtas, mas como existe uma outra que é dependente do automóvel, e à medida que vamos aumentando o uso do automóvel, vamos retirando a competitividade ao transporte público, ao andar a pé e ao andar de bicicleta, que é outro modo que nós completamente ignoramos, como se nunca tivesse existido em Portugal, apesar de já ter sido um dos modos de transporte mais utilizados no nosso país. Sim. Temos dados, temos números, aliás, e contagens até em estradas nacionais sobre o quão utilizada era a bicicleta há umas dezenas de anos no nosso país. A nossa tradição de planeamento urbano e a nossa política pública tem favorecido essa transformação, no fundo, de que está a falar, do afastamento? Eu não diria que tem favorecido de uma forma deliberada. Tem sido mais por falta de ação do que numa ação deliberada na dispersão. As políticas públicas não incentivam a dispersão, mas também não as condicionam. E isto é um problema internacional, não é um problema do nosso país ou aqui desta região. É um problema a nível internacional de que se tem encontrado poucas formas eficazes de os municípios controlarem a dispersão urbana. Do outro lado, temos que ver a responsabilidade do sistema de transportes propriamente dito. O sistema de transportes, como se tem concentrado, e todas as políticas se têm concentrado exclusivamente em tornar a mobilidade melhor, e eu aqui até sugeri uma reflexão sobre o próprio nome do podcast. Portanto, tornar a mobilidade melhor. Portanto, se nós estamos a melhorar a mobilidade, o objetivo por trás de melhorar a mobilidade era reduzir os tempos que nós gastamos na nossa mobilidade. O efeito não foi o pretendido. Como nós tornamos a mobilidade mais fácil, o que nós acabamos por gerar foi uma dispersão e um afastamento das atividades umas das outras. E, estatisticamente, vemos que os tempos de mobilidade não têm mudado efetivamente, ou existe inclusivamente aquilo que se chama uma constante ou uma tendência para haver um orçamento do tempo de mobilidade e que esse não muda ao longo do tempo. Sim. E, portanto, nós temos estado a capitalizar os nossos investimentos de melhoria de mobilidade em dispersão urbana, que está numa área diferente, que é o planeamento territorial, e não temos estado efetivamente a ganhar em tempos de viagem. Ganhamos instantaneamente, quando alargamos uma autoestrada ou quando implementamos um metro, instantaneamente ganhamos em velocidade, mas ao longo prazo o tempo volta ao mesmo e o que nós ganhamos é em dispersão. Portanto, contrariamos a proximidade. Eu acho que é uma das razões pelas quais a cidade de 15 minutos e a proximidade têm ganho tanto interesse nos últimos anos. Não só percebemos que, efetivamente, continuar a investir na mobilidade não nos está a levar no sentido que nós pretendíamos, como percebemos que, efetivamente, até estamos a andar para trás. Agora temos metro, agora temos autocarros elétricos, agora temos um conjunto de soluções e a nossa repartição modal continua a aumentar a dependência automóvel. Sim, porque, obviamente, que o investimento que faça e que é necessário
no serviço de transporte não resolve o problema da dispersão. Não. Não é para isso que ele serve. Quer dizer, o problema da dispersão tem soluções no outro lado, não é? Quando nós pensamos na qualidade do transporte público, falou aí há pouco do tempo, estamos muito atrapalhados com qual é o tempo. Uma empresa como a SCP está sempre a refletir sobre a velocidade média de circulação, que é uma coisa muito afetada precisamente pelo tráfego automóvel que está no meio ou à frente dos autocarros, não é? Mas nós pensamos muito em horários, em frequências, na rede, não é? E também no conforto interior dos comboios ou dos autocarros. No entanto, quer dizer, já sabemos o suficiente para pensar que favorecer as condições para andar a pé e de bicicleta também pode ter impactos no próprio uso do transporte coletivo, na alimentação do transporte coletivo, não é? Facilitando a acessibilidade a paragens ou estações. Este pensamento integrado tem feito caminho no planeamento? O pensamento integrado está aqui, diria eu, já desde os anos 70, esta discussão da multimodalidade, intermodalidade, transmodalidade. Portanto, o conceito está aí. Na prática, tem alguma dificuldade, ou mostrou-se com alguma dificuldade de implementação em certas cidades. Há certas cidades que fizeram o avanço, fizeram a mudança, e outras que estão a ter mais dificuldade em fazer essa mesma mudança, porque têm já dependências automóvel mais elevadas, porque têm dispersões mais elevadas e por outras questões, obviamente, económico-financeiras também. Agora, a questão da multimodalidade é uma questão fundamental, isso é altamente reconhecido, mas também embate contra uma questão quase um pouco cultural de termos décadas de investimento num único modo. E, portanto, estamos às vezes à espera que devemos substituir esse modo por um outro. Isto é, quando se começa a falar de bicicleta, quase que existe um medo crónico de que estamos a falar de agora vamos substituir todas as viagens por bicicleta. Não é disso que se está a falar, a mesma coisa com o autocarro ou com o andar a pé. O que importa é perceber que as viagens são todas diferentes. Se nós tentarmos resolver todas as viagens com a mesma solução, que é o automóvel, ela naturalmente não é mais eficiente para determinadas viagens. E é por isso que nós temos os problemas de mobilidade que temos nas nossas cidades. Não é porque as pessoas que moram longe têm que vir de automóvel. Elas não são o problema. O problema é que por causa delas se muitas vezes usa essa justificação para se continuar a investir exclusivamente em automóvel, para não reduzir e distribuir espaço para o autocarro e para faixas bus, que podiam dar resposta a outras viagens que não são de longa distância, mantendo só as de longa distância dentro do automóvel, ou para a bicicleta, ou espaço para a bicicleta. E, portanto, a multimodalidade, em termos de distribuição de espaço, não tem competição com qualquer outro conceito ou objetivo de organização de mobilidade numa cidade. Falta a iniciativa, sabendo que, obviamente, vai gerar algumas dificuldades no momento em que se faz a transferência de uma situação para a outra. Mas o resultado final eu ia perguntar é muito mais eficiente. Precisamente isso. Aqui o grande debate, quer do ponto de vista dos sistemas de mobilidade, quer do ponto de vista do planeamento, é um debate sobre repartição adequada e diria também justa, porque há aqui uma parte da população que é obrigada, isso é uma das questões que discuti com um dos nossos convidados, mais ligado até à economia. Se nós não estamos a impor a alguma parte da população uma pobreza energética por obrigá-la, face às condições existentes, a usar uma forma de mobilidade que é mais dispendiosa, que é a do carro, não é? Agora, o debate é sempre este, não é? Quer dizer, como é que podemos favorecer o andar a pé ou de bicicleta sem tocarmos na questão da distribuição do espaço? Temos que ir lá sempre. Temos, obrigatoriamente. O espaço é limitado. E o urbano, principalmente, porque normalmente está mais consolidado já. É por causa dele ser limitado que nós temos os problemas de congestionamento. É por causa dele ser limitado e da densidade ser elevada que nós temos os problemas da ineficiência do automóvel. Claro que podia ser, mas então baixamos a densidade, dispersamos o espaço todo. Mas isso seria o contrário em termos de sustentabilidade ambiental. Portanto, esquecemos a proximidade. O problema não está no excesso de densidade. O problema está em tentarmos usar um martelo para
o prego e para o parafuso. Portanto, o problema não está no prego e no parafuso, é no facto de tentarmos usar um martelo. Portanto, há aqui uma questão que é fundamental, que é falar da distribuição do espaço, mas a distribuição do espaço traria uma melhor solução para todos os utilizadores. E aqui eu gostava de falar especificamente sobre uma questão cultural e para as pessoas que, ouvindo isto, sentem que poderão vir a ter a sua solução de mobilidade dificultada porque a sua solução de mobilidade é o automóvel e neste momento não vêem nenhuma forma de sair dele. A questão é que este tipo de soluções, mais uma vez, não é para substituir um modo que é único, onde praticamente temos todas as nossas fichas, por um outro modo que é único e onde temos todas as nossas fichas. Mas encontrarmos uma solução em que todos os modos funcionam. Para isso é preciso haver uma redistribuição de espaço, mas a redistribuição de espaço vai a fazer com que pessoas que fazem viagens mais curtas passem a não se sentir desconfortáveis, com medo ou insegurança, para andarem a pé. E, portanto, deixam de ter que pegar no carro para fazer as curtas distâncias de levar as crianças à escola. Provavelmente deixam de levar as crianças à escola, as crianças podem ir sozinhas. Sim. As crianças não podem ir sozinhas, muitas vezes por insegurança rodoviária que os próprios pais reconhecem, que eles próprios criam quando as levam à escola, mas que os pais, de certeza, que preferiam ficar a tomar o pequeno almoço durante mais tempo ou ir diretamente para o trabalho sem ter que levar as crianças à escola. Portanto, os próprios automobilistas são diretamente, os que ficam dentro do automóvel, são diretamente beneficiados por este tipo de soluções que vai levar as pessoas que estão a distâncias mais curtas ou aquelas pessoas que moram junto do transporte público e cujo transporte público se vai tornar mais competitivo e efetivamente oferecer uma solução que é interessante, que passam a usar o transporte público e que deixam de usar o carro. Neste momento as pessoas sentem-se amarradas, não veem outras alternativas porque o sistema não as oferece. Mas se o sistema as oferecesse, havia menos utilizadores de automóvel e, portanto, quem efetivamente tem que utilizar o automóvel teria menos resistência em utilizar. É curioso que uma das cidades, exemplo, que é uma cidade pequena, mas que demorou 20 anos, no fundo, a mudar a forma como as pessoas também se relacionam com o espaço, que é Pontevedra, aqui Sim. em cima. Numa das ruas, portanto, do centro onde houve intervenção, de onde continua a haver trânsito, mas a velocidades menores, não é? O processo de evaporação do tal trânsito a mais, das pessoas que ou encontraram melhor alternativa ou afinal não precisavam de passar por ali, levou a um efetivo aumento da velocidade média de circulação em automóvel. Sim. Pelo menos nas horas de ponta. Sim. Eram valores, se calhar, que as pessoas possam considerar muito baixos, mas era algo como passar de, não sei, de 14 para 18. Mas a verdade é que nós às vezes nem temos a noção de que aquela promessa de que ir de carro é muito rápido, normalmente é uma promessa que nos é frustrada porque queremos, aliás eu dizia isso na introdução a este podcast, que nos é frustrada pelo facto de irmos todos de carro. Sim. E as pessoas depois temos o road rage, não é? De pessoas profundamente aborrecidas porque o tempo não está a ser aqueles que esperavam. Efetivamente temos, até em termos de comunicação social, uma imagem de que quando vamos de carro vamos sempre depressa, mas essa não é a realidade. E efetivamente muitas vezes automobilistas olham para os ciclistas como um problema, porque estão ali, vão devagar e não os deixam andar mais depressa. Mas se houvesse espaço dedicado para o ciclista, haveria menos automóveis na via. E, portanto, por cada ciclista que um automobilista vê na rua, deveria chegar lá e dizer obrigado por não estares a ocupar espaço com um outro automóvel e a conseguir andar mais depressa por causa disso. Ainda é difícil, ainda é difícil. Já que falo em ciclistas, ou como também se diz, utilizadores de bicicletas, se calhar para distinguir de uma certa maneira quem é mais profissional ou faz desporto e quem usa no dia a dia. Os holandeses têm duas palavras para né, os fietser. Nós conhecemos muitos grupos de cidadãos e associações dedicadas à mobilidade em bicicleta. Em contrapartida, há pouca mobilização coletiva, no fundo, em torno do andar a pé. Eu não sei se é por sermos todos peões ou por nos termos esquecido, quase todos, de que também somos peões. Qual é o papel da cidadania nesta mudança também? Eu acho que também é fundamental. Eu acho que efetivamente esquecemos-nos do que somos peões.
Claro que podemos usar o argumento que ainda há uma repartição modal mais significativa de peões, portanto não é preciso lutar tanto como na bicicleta, que praticamente desapareceu. Nós estamos com taxas abaixo de 1% de utilização de bicicleta, que é um dos nossos grandes problemas. Mas efetivamente eu diria que as pessoas esqueceram-se de que são peões. Nós somos todos peões em alguma altura da nossa vida e em alguma altura do dia. No entanto, existem evidências de que existe uma coisa chamada o pensamento orientado ao automóvel, portanto, que em inglês funciona muito bem, que é o Car-Oriented Mindset. E isso nota-se cada vez mais, isto é, pessoas que, mesmo quando são peões, defendem o direito dos automobilistas. Peões que se desviam da sua rota em cima do passeio para deixar um carro entrar na garagem, ou que param para deixar um carro entrar na garagem, apesar de terem prioridade. Pessoas que não têm carro e que num processo de participação pública defendem os lugares de estacionamento por causa dos coitados dos vizinhos que não têm onde deixar o automóvel. Portanto, nós conseguimos efetivamente criar uma cultura de pensamento em que há uma grande preocupação com a dificuldade que é utilizar o automóvel, e nós todos temos uma imensa empatia com as dificuldades, por exemplo, de a pessoa leva o carro e depois chega a um destino e não tem onde o estacionar. Nós temos uma imensa empatia. E temos muito menos empatia com a pessoa que leva o carrinho de bebê e que chega a um carro estacionado em cima do passeio e que não consegue contornar o obstáculo. Portanto, há aqui uma questão cultural e a questão do ativismo é fundamental para recuperar essa questão cultural. Mas falta-nos também, então, se calhar, aqui também algum ativismo pelo andar a pé. Eu noto que as associações ligadas à bicicleta estão a alargar, no fundo, o escopo dos seus temas para a mobilidade ativa no geral e não apenas a bicicleta, o que me parece bem. Sim. No fundo, estão a agarrar um espaço no fundo, de reivindicação que está um pouco vazio. Mas sem essa reivindicação, o nosso mindset de ter um carro dentro da cabeça, como dizia a minha filha há dias, quando numa rua de sentido único, estando muito estreita, e íamos os dois lado a lado das nossas duas bicicletas, e alguém no passeio nos sugeria, um senhor de 60 ou 70 anos, nos sugeria que encostássemos, não sei bem para onde, porque não dava, para que deixássemos passar um carro atrás. E a minha filha dizia assim: aquele senhor parece que tem um carro dentro da cabeça. É isso é o Car-Oriented Mindset. E que muitas vezes não resulta das nossas próprias dificuldades, é de ouvirmos histórias permanentemente. Basta ver que todos os dias, se ouvirmos que parvoíce, todos os dias, se nós ouvirmos o rádio, temos de 15 em 15 minutos, de meia em meia hora, um alerta para os problemas graves do trânsito no país. Portanto, mesmo aquelas pessoas que não passam por esses problemas estão alertas para a gravidade da situação. Eu estou a dizer isto com esta voz de propósito. É só um problema, como outro qualquer. Quer dizer, há problemas muito mais graves. E este tem muito tempo de antena. Uma sugestão à STCP ou à Carris é tentarem convencer, portanto, ainda alguma estação de rádio de manhã a darem conta do atraso do autocarro. Eu sei que isso às vezes parece prejudicial para a imagem de uma empresa, mas sabendo nós que esses atrasos são provocados muitas vezes pelo excesso de trânsito, ou seja, estamos aqui a falar em inverter também, no fundo, a comunicação e aquilo que nós ponderamos no dia-a-dia como relevante, não é? E temos andado durante estes anos todos, são muitos, eu acho, desde que nasci, que ouço boletins de trânsito e sei aqueles lugares em Lisboa, mesmo não os frequentando, não é? E mesmo aqui no Porto também. Verdade. Não é? Mas eu tenho algumas dúvidas que seja o ativismo pedonal e de bicicleta que possa vir a inverter esta situação, porque o que se tem visto é a criação de um clash entre estas prioridades. E a verdade é que, voltando à multimodalidade, o importante é que estes modos funcionem em conjunto. E não é a questão de uma luta entre modos, porque quando todo o sistema é mais eficiente, todos ganham. É isto que é o importante. E, portanto, às vezes o facto de focarmos sobre um modo de transporte e sobre o transporte em si é que desvirtua e torna incapaz de um automobilista e de um ciclista conseguirem conversar um com o outro. Quando, se nós levarmos a conversa para quais são as nossas prioridades de viver numa cidade, talvez eles consigam encontrar os pontos de contacto. E não, nós estamos a tentar trazer a discussão técnica do que é o desenho. As soluções técnicas estão aí há décadas. Do que é o desenho para uma multimodalidade
para o público que nem é suposto estar a fazer estas discussões técnicas e cuja discussão é outro nível, que é qual é a minha qualidade de vida, o que é que eu quero para a qualidade de vida. Se nós perguntarmos a um cidadão como é que ela quer resolver o problema de levar a sua criança à escola, e ele vai, obviamente, encontrar a solução que naquele momento é mais eficaz, que é ir de carro. Mas porquê que eu lhe estou a perguntar qual é a solução técnica que deve ser encontrada? Se calhar a pergunta deveria ser: gostaria de não ter que levar a sua criança à escola? Então vamos trazer a questão para outro nível. Então, que outras soluções é que nós podemos ter para que isto não aconteça? Que condições é que são necessárias a cidade a oferecer para que possa ter a liberdade de não ter que levar a criança à escola e que as suas crianças possam conviver com as outras no percurso para a escola e deixar toda a gente descansado com esta solução, sem preocupações. Então, colocamos o problema a outro nível e não modos contra modos, porque isso está a mostrar em alguns sítios guerras entre modos. Sim, temos visto aqui e noutros países, aliás, onde estes temas têm visibilidade pública, nota-se muito como se diz em inglês, o backlash, Sim. que é a reação, neste caso, Sim, sim. de quem tem sido, digamos, privilegiado, mas não vê aquilo como um privilégio, mas sim como algo natural e sente Sim. que alguma coisa lhe vai ser roubada, não é? Sim, algo natural e às vezes que não vêem como sair de lá, não é? A reação do ex-primeiro-ministro britânico da guerra contra os carros. Isto não é uma guerra contra os carros, é uma guerra a favor de melhores condições de vida para as pessoas. Não é uma guerra contra os carros. Claro. Em todo caso, já que falou num primeiro-ministro, às vezes dá a ideia de que as nossas opções de política pública, no fundo, são apenas uma resposta às necessidades da maioria dos cidadãos, não é? Do que achamos que são as necessidades. Aí Pois, é que está a questão. aquelas que são verbalizadas, não é? Não, Tendemos a esquecer o quanto as opções de infraestrutura, normalmente também, não é? Como a nossa generosa rede de autoestrada. Uhum. Essa generosa rede de autoestradas fez-nos pensar que ter um carro era vantajoso, por exemplo, para percorrermos o país, em vez de fazermos de comboio, porque o serviço é o que é também, não é? Já que tenho um carro, e já que também o resto depois nem sempre faz o serviço que eu pretendo, é uma questão de racionalidade, não é? Quer dizer, aqui também. O desenho da cidade envia-nos mensagens também, não é? O desenho da cidade, do território, sobre a forma como usamos a cidade ou o território, não é? Sim, completamente. Completamente. É assim, se nós desenhamos a cidade para o automóvel, depois nós vamos ter os automóveis. Isto é uma frase altamente dita, não estou a dizer nada de novo Build it, por aí. they'll come. E, portanto, se as nossas cidades hoje em dia passaram décadas a fazer aquilo que se chamava o retrofitting, portanto, a adaptar-se para poderem acomodar o máximo possível o automóvel, hoje em dia nós temos as cidades cheias de automóveis. As pessoas preferem realmente usar o automóvel? É uma questão que é difícil de colocar e, em termos científicos, tem validade reduzida à utilização de preferências reveladas quando só existe efetivamente uma opção em cima da mesa. Portanto, se as pessoas não têm opções, nós não sabemos quais são as preferências. E a verdade é que o sistema de transportes evoluiu pela forma como as políticas foram implementadas, de desinvestimento durante décadas no transporte público, Sim. de desinvestimento e até retirada das ciclovias, que elas existiam, apesar de uma grande parte das gerações de hoje em dia não se lembrar delas. Portanto, nós fomos retirando as opções. Agora, não podemos efetivamente perceber quais são as preferências das pessoas, porque as pessoas não têm escolhas. Não têm. Têm muito poucas escolhas, poucas alternativas, mesmo com as distâncias curtas, porque sabemos que mesmo fazendo distâncias curtas, pode não haver condições de segurança, pode não haver de segurança própria ou de confiarmos que as nossas crianças... Hoje em dia nós não confiamos que as nossas crianças tenham competências suficientes para saber lidar com o trânsito até uma determinada idade, porque o sistema tornou-se de tal forma complexo que as crianças não o podem gerir. Em todo caso, a Cecília tem trabalhado em vários projetos no desenvolvimento de ferramentas, no fundo, para apoiar a transição para a mobilidade ativa, nomeadamente até da bicicleta, precisamente, que já falamos aqui várias vezes dela hoje, que é algo que já foi culturalmente arraigado, em Portugal como em muitos outros países. Fala de ciclovias que existiam, a Ponte da Rábida, quando foi inaugurada, tinha ciclovias.
a Avenida AEP, ainda estão lá escondidas debaixo das folhas, junto a umas árvores, aliás, muito bonita. Penso que deveriam servir bem os trabalhadores daquelas zonas industriais ali à volta, não é? Fala-me um pouco dessas ferramentas, o que é que estão a tentar fazer vocês no Sim. CITA e nos grupos em que participam internacionalmente Sim, para alguma coisa? nós temos estado a olhar para aquilo que, em termos de investigação, se chama das cidades principiantes, que são aquelas que têm pouca infraestrutura ciclável e têm ainda pouca experiência em políticas ao nível da mobilidade ciclável. E depois, naturalmente, têm uma baixa utilização da bicicleta, portanto, se aplica a praticamente todo o território nacional, salvo algumas exceções, mas praticamente a todo o território nacional. Portanto, o que nós tentamos perceber era quais eram as necessidades por parte dos municípios que até querem impulsionar a bicicleta, porque percebem a questão da multimodalidade e do ganho em termos de eficiência da mobilidade num sistema multimodal, mas que por vezes têm alguma dificuldade em perceber por onde é que devemos começar, a que tipo de políticas é que seriam as mais indicadas, e foi por isso que nós lançamos esse projeto do Boost, que tinha exatamente como objetivo de identificar áreas da cidade com maior potencial para vir a ter utilização da bicicleta em função da orografia, da densidade populacional, da distribuição de atividades, porque lá está, efetivamente a bicicleta funciona melhor em sítios onde há muita gente, onde há atividades e que facilitam as distâncias curtas. E, portanto, e que tem um maior potencial para nós termos implementação de ciclovias e depois, a partir daí, termos o resultado. Que é isso que se pretende. Um dos grandes riscos dos nossos municípios hoje em dia é desenhar uma ciclovia e depois essa ciclovia não vir a ter a procura. Se desenharmos apenas uma ciclovia e não pensarmos em rede, é possível. Eis a questão É uma fundamental. das, né? Eis a questão Quem fundamental. compraria um carro se só tivesse uma estrada na sua cidade? Sim, exatamente. Portanto, se a rede não está completa, não vamos ter ciclistas. Basta ver que, se nós queremos um exemplo de que a mudança modal e a multimodalidade funciona, temos finalmente uma cidade que há poucos anos atrás fez a mudança e que está a ter resultados efetivos, que é a cidade de Paris. E que ninguém acreditaria que era possível instituir um sistema multimodal. E, portanto, quando em curto espaço de tempo se constrói uma rede completa, Sim, com níveis de segurança adequados e que não desaparecem nos cruzamentos e essas coisas que nós vemos tipicamente, efetivamente os ciclistas aparecem. Porque a procura da curta distância e a procura da curta distância em bicicleta também está provado que a bicicleta consegue ser mais rápida se virmos da perspectiva da competitividade do tempo nas curtas distâncias do que consegue ser o automóvel, por causa do estacionamento, por causa de facto de não ter congestionamento. Portanto, existe toda uma vantagem, e quando eu estou a falar de curtas distâncias, estamos a falar de distâncias até 5 km, que são perfeitamente confortáveis para se fazerem de bicicleta, independentemente do clima. Pronto, depois temos um conjunto de chavões, de crenças de que em Portugal nunca funcionaria por causa do clima, por causa da cultura. É mais complicado que o dos nórdicos, como o da Dinamarca ou como o da Alemanha? Não é, porque também há ciclovias e cidades muito boas com ciclovias no Brasil e o clima é bem mais quente. E na Suíça, onde temos mais... Não, a declivosidade é outra questão. Temos tecnologia, serve para alguma coisa, serve para resolver a declivosidade. Tecnologia está a referir-se, por exemplo, ao caso da eletrificação. A eletrificação das bicicletas. E que também ajuda, eu tenho notado isso empiricamente nos sítios onde me movo, é que gente que já tinha algum hábito, provavelmente, mantém esse hábito mesmo em idades mais avançadas, o que é muito saudável, tornando-se as pessoas mais independentes, né? Porque nós temos falta de independência ou temos dependência quando somos crianças, porque não nos deixam ir para a escola sozinhos, e também quando somos mais velhos e já deixamos de, por muitos motivos, de conduzir um carro, sim. Ou quando temos medo, não é? Eu aí gosto de dar um exemplo que eu tive pena de não conseguir tirar a fotografia, mas que eu vi na Alemanha um idoso, teria talvez os seus 70, 80 anos, com garrafa de oxigênio de bicicleta. Porque efetivamente o esforço de bicicleta é inferior ao caminhar. Portanto, ele tinha uma bicicleta que é um triciclo,
onde ele tinha a caixa para colocar a garrafa de E oxigênio, compras. e a bicicleta aumentava a sua capacidade de alcance, Sim. e a sua liberdade, autonomia na idade, com as restrições que ele tinha, porque ele tinha que usar oxigênio, e, portanto, efetivamente, tínhamos esta limitação. Portanto, também estamos a falar de uma questão de justiça de acesso ao espaço, Sim. que teria benefícios nesta multimodalidade. Sim, porque nós, lá está, quando falamos de opções, do que vemos e que não vemos, na mesa em que fazemos a discussão, muitas vezes esquecemos de falar dos que nem estão lá, Exato. que são os que não saem de casa porque o espaço público nem permite ou não lhes dá a tal segurança para saírem de casa. Não é? Sim. Nós arrumamos o espaço público para automóveis e hoje em dia não se vê crianças na rua e não se vê idosos na rua porque arrumamos o espaço público para uma determinada faixa de preocupações. Muito bem. Nesse vosso projeto, vocês estiveram a trabalhar com municípios desta região e não só Sim. desta região? Área metropolitana do Porto, área metropolitana de Lisboa E e de descobriram outros coisas sítios. curiosas, como por exemplo, falamos aqui há pouco do declive, não é? Quer dizer, que na verdade nós temos, do ponto de vista dessa condição orográfica, melhores condições do que à mesa do café costumamos ouvir, não é? Sim, sim. Efetivamente as questões do declive não são assim tão gravosas. Se nós pensarmos a cidade do Porto, eu em várias conversas e entrevistas, a grande pergunta era sempre como é que a cidade do Porto teve a melhor classificação num ranking que nós construímos de potencial para a utilização da bicicleta. E vinha sempre a questão do declive, mas é engraçado porque a mesma questão se colocava em Lisboa antes de começar a construir ciclovias em Lisboa. Se Lisboa é a cidade das 7 colinas, nunca vai funcionar. E já havia várias análises que demonstravam que grande parte dos percursos tinham um declive perfeitamente possível com bicicletas não assistidas. Portanto, bicicletas normais. Portanto, com bicicletas assistidas, o declive nem sequer é uma questão. E uma bicicleta assistida eletricamente é muito mais eficiente energeticamente do que um automóvel ou um autocarro elétrico. Portanto, não é essa a grande diferença, não é? Portanto, a questão do declive deixa de ser uma questão com as bicicletas elétricas. Tudo bem, as bicicletas elétricas são mais caras, mas a verdade é que a grande parte da cidade não tem questões de declive. Se pensarmos no Porto, temos a Rua 31 de Janeiro, obviamente, mas, quer dizer, até a pé há pessoas que não usam a Rua 31 de Janeiro e existem alternativas para se chegar aos mesmos destinos utilizando declives menores. Portanto, a questão do declive na realidade não existe. Mas percebeu-se que, na verdade, esta região, os municípios desta região, porque essa era a vossa escala, a escala do município, não é? Têm em várias dimensões do fundo de análise escolhidas, e que eram outras além dessa, não é? Têm condições muito interessantes. Muito interessantes. Todos os municípios que nós analisamos tinham áreas com boas e com menos boas condições para atrair ciclistas. Mas as áreas metropolitanas, em particular, tinham áreas mais alargadas com elevadas condições para atrair ciclistas por causa da densidade populacional e da densidade de atividades. Portanto, é onde nós temos as nossas cidades de 15 minutos já instaladas, que nós temos maior potencial para a mobilidade ciclável. E é engraçado, porque a mobilidade ciclável e a pedonal trariam mais atividades ao espaço público e, portanto, reforçariam a cidade dos 15 minutos, porque são as pessoas que andam a pé e as que andam de bicicleta que consomem e que, localmente. exatamente, e que geram ou dinamizam a economia local. O automobilista só passa. É uma questão muito difícil de colocar, por exemplo, em debates com comerciantes, porque há uma ideia muito arraigada de que, lá está, muito estacionamento, muita gente a circular de carro. Sim, sim. Percebemos isto se pensarmos que 80% da repartição modal é automóvel. Portanto, se assumirmos que 80% dos clientes vêm de carro, vai ser um problema. Mas quando nós olhamos para a realidade real de alguns destes estabelecimentos que estão em centros de cidades densas, vemos que, na realidade, o seu estabelecimento tem 2 ou 3 lugares de estacionamento. Portanto, se o estabelecimento efetivamente dependesse daquele estacionamento, o estabelecimento estaria fechado, até porque um desses 2 lugares está ocupado pelo dono. Pelo dono ou por algum funcionário, não é? Sim. Cecília, acho que chegamos a um ponto muito interessante da nossa conversa. Eu só queria perceber agora, antes de terminarmos, uma coisa.
Hum, esse vosso projeto, portanto, é um trabalho académico, produz resultados. Até que ponto sentem que ele influenciou a política pública, neste caso, local, dos municípios que participaram nessa análise? Sim, houve um grande interesse pelos municípios, por parte dos municípios em participar nos projetos. Portanto, isto foi, nós fizemos uma chamada de participação e recebemos múltiplas candidaturas, portanto, só dessa perspectiva já se percebe que havia um interesse já intrínseco nos próprios municípios, de mais urbanos a mais rurais, porque nós tivemos municípios muito rurais, muito interessados em participar no projeto, em encontrar soluções. As discussões à volta do desenho da infraestrutura também foram muito acesas e muito participadas, porque nós tivemos múltiplos workshops com os municípios de apresentação dos resultados e discussão de políticas e de estratégias. Entretanto, isto também está um bocado relacionado com as políticas que vêm a nível governamental, portanto, de diferentes escalas, e à medida que estes ciclos vão mudando, há uma maior procura ou uma menor procura. Agora, da nossa experiência com os municípios que trabalhamos, havia um interesse muito grande de poder pôr estas políticas em prática e de criar sistemas completos de cicláveis. Depois, às vezes, barram com a falta de financiamento ou os ciclos políticos, não é? Muito bem. Terminamos. E terminamos bem, com alguma esperança de que os próximos ciclos políticos também tenham mais atenção a essas questões, pelo benefício que aqui foi repetidamente dito, que isso tem, na verdade, para todos. No fundo, que a repartição não implica tirar algo, digamos, a alguém, mas beneficiar, no fundo, aqui o conjunto das pessoas que necessitam da mobilidade. Obrigado, Cecília, por fazer esta viagem pela cidade em movimento, com essa nota também sobre o próprio nome do podcast, que é uma questão interessante. Assim que nos vê ou escuta, já sabe que pode acompanhar este podcast no site da STCP ou nos serviços de streaming habituais. Muito obrigado.